cura de um paralítico de Betesda. Olha, quem não conhece essa passagem bíblica, né? Mas a gente vai tirar algumas lições aqui para a nossa vida. O Espírito Santo é tão tremendo que ele vai nos dando assim um conteúdo. Eu até preguei já isso aqui numa quinta-feira aqui, mas o que eu vou falar aqui é totalmente diferente do que eu preguei numa quinta-feira aqui. E na verdade eu nunca tive uma compreensão como eu recebi desse texto no dia de hoje. Talvez alguém já teve, e glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo um tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada e me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Meus irmãos, dentro de um contexto geográfico, duas distinções aqui de situações. Por que eu disse geográfico? Porque está em Jerusalém. O local aqui é Jerusalém. Jerusalém, nessa época, estava em festa, havia festa entre os judeus. Todas as vezes que tinha festa em Jerusalém, uma grande multidão subia para participar. Os peregrinos, forasteiros, gente de outras regiões, se aglomeravam em Jerusalém para festas que ali era comemorada. O povo estava respeitando o calendário judaico. Isso era comum acontecer. E a Bíblia vai dar ênfase que nesse momento em que uma multidão está indo a Jerusalém para participar das festas, ou de uma festa específica, a Bíblia também dá conta, traz um relato de que em outro lado existe uma outra multidão. Versículo de número 3. Mas essa multidão não é a multidão que está indo para a festa. Essa multidão não é a multidão que está indo adorar a Deus, prestar as suas ofertas, os seus sacrifícios, a sua adoração a Deus. Essa multidão é uma multidão que se aglomerou em um tanque, e há uma divergência de vários tipos de conceitos de teólogos a respeito do tanque de Betesda. E eu não quero falar sobre isso nessa noite, porque senão a gente vai perder a lógica daquilo que Deus quer tratar conosco. O tanque em si, ele existia, a cura, o movimento dos anjos. Alguém encara isso como uma utopia, outros encaram como uma realidade. Existe até alguns arqueólogos que falam a respeito disso, se tratando desse assunto como uma mitologia. Mas como eu disse, nós não vamos adentrar nesse conceito do tanque. Mas fatos e nós temos que aqui ponderar sobre os fatos. O fato é que havia uma multidão em Jerusalém para adorar a Deus, para servir a Ele, para cultuá-lo, e havia também uma outra multidão, limitada a um espaço, limitada pelo seu condicionamento, limitada pela sua situação. E essa multidão, a Bíblia diz que neste jazia grande multidão de enfermos. Pensa, irmãos, era gente à rua, era muita gente. E ali havia gente cega, coxos, paralítico, esperando o movimento das águas, esperando algo acontecer para que eles saíssem daquela limitação, para que eles saíssem daquela situação. Então uma multidão está adorando a Deus, uma multidão está chegando em Jerusalém
para prestar o seu momento de culto festivo com a sua família, caravanas, pessoas chegando, multidão chegando, mas do outro lado, uma outra multidão, paralisada pela sua enfermidade, colocando a sua fé, o seu crédito em um momento específico daquela situação, para que algo acontecesse e pudesse fazer alguma coisa por eles. Eu quero contextualizar isso com a realidade de muitos de nós. Muitos de nós, ou fazemos parte dessa caravana que sempre está disposto a cultuar a Deus, a oferecer o seu culto, a servi-lo, a ter o coração voltado para as suas coisas, mas como também existe uma grande multidão sendo dominada, paralisada pelas suas deficiências. E o que eu quero dizer aqui não é sobre deficiência física, mas sobre deficiências espirituais, morais, que paralisam o crente no mundo espiritual e fica ele fazendo com que ponha a sua expectativa em algum momento, em alguma situação, em algum contexto da vida, mas o tempo passa porque ele não nos espera, e essa pessoa, ou essa multidão, ou esse grupo de pessoas está esperando algo acontecer para que mude a sua vida. E eu pergunto para você, que multidão você faz parte? Em que multidão você está inserido? Na multidão que tem o coração disposto a servir a Deus, uma multidão que está disposta a entregar o seu sacrifício, a sua adoração, que sobe a Jerusalém para oferecer a sua vida, ou uma multidão que está paralisada, uma multidão que está limitada por conta das suas enfermidades na alma, enfermidades morais, enfermidades espirituais? De qual multidão você faz parte? Pois bem, ali havia essas duas distinções de multidão, e no meio dessa multidão, um deles é ressaltado por Jesus, porque Jesus está passando ali. Versículo 2 diz: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, do qual tem 5 alpendres, este já grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Ali no versículo 4 fala do anjo, e no versículo 5 fala do homem. O homem que estava ali, havia quanto tempo, irmãos? 38 anos. 38 anos. Pensa, 38 anos é uma boa parte da vida. Beirando aí os seus 50% dentro do conceito bíblico de que o homem tem os seus 70 anos de vida, que passa disso é canseira, é fadiga, e alguns, pela sua robustez, a Bíblia diz que chega até os 80. Passou disso, é lucro, né? Glória a Deus. 38 anos, esse homem, ele está limitado por uma paralisia, ele está limitado por uma enfermidade, ele está limitado por um condicionamento, ele está condicionado a uma enfermidade e ele está paralisado por conta disso. E ele está ali esperando uma oportunidade para que a sua situação seja mudada. Um outro conceito que a gente pode tirar e aplicar na nossa vida é observarmos aquilo que está nos paralisando, impedindo de nós nos movimentarmos no reino de Deus, impedindo você de ser um cristão pleno, total, de absoluta certeza de entrega ao seu Senhor. Esse homem está há 38 anos, porque uma enfermidade está limitando a ele a viver uma vida normal. E é tão triste para um ser humano, para um cristão em especial, estar limitado na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida como cristão, como servo de Deus, na sua vida familiar, por conta de uma paralisia, por conta de uma enfermidade. Enfermidade essa que eu digo, eu quero que você entenda e leve isso para o conceito espiritual, não físico.
porque físico, todos nós podemos ficar uma hora ou outra doente, enfermos, faz parte do contexto da vida. Mas eu quero que você faça essa transferência, você encaixe isso na sua vida espiritual. Esse homem está limitado, ele não pode ir à festa, ele não pode ir ao culto, ele não pode ir à adoração, ele não pode ir ao sacrifício, ele não pode ir àquele momento tão especial. E a Bíblia traz essa distinção de pessoas que estão indo cultuar a Deus e de outras que estão limitadas àquele condicionamento físico. E eu faço essa pergunta para que você reflita e você pense sobre a sua situação. O que tem limitado você? O que tem impedido você de entregar a sua vida plenamente a Ele? Quem sabe você consegue até vir ao culto, mas o que você não consegue é cultuar a Deus. Quem sabe você consegue até ouvir a palavra, porque Deus te deu 2 ouvidos, e glória a Deus por isso. Mas o que você não consegue é ingerir a palavra, é entender a palavra, é compreender, e mais do que isso, viver a palavra. Quem sabe você até tem roupa de cristão, você tem uma saia decente, uma blusa decente, mas o que você não consegue é trajar um caráter cristão. Quem sabe você até consegue comprar um bom terno, uma boa gravata, um bom sapato, e tudo isso é louvável, mas falta, parece, com a concepção de verdadeiramente você ser um servo de Deus, por debaixo de uma armadura que você veste. Porque você talvez e eu estejamos limitados a alguma deficiência, e essa deficiência nos impede de nos aproximarmos de Deus, de nós nos chegarmos a Ele. 38 anos, pensa, há 38 anos que esse homem, ele ouvia as festas que aconteciam em Jerusalém, porque o tanque de Betesda não ficava tão distante da onde era comemoradas essas festas, ficava dentro de Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade pequena, de porte pequeno, e pensa uma multidão cantando, louvando, caravana chegando, povo chegando, de todas as cidades vizinhas, circunvizinhas, e de outros territórios até mais distantes. Então era muito óbvio que o barulho da adoração dentro da cidade de Jerusalém era um barulho que chegava longe. Agora pense comigo, quem estava naquele conceito, a multidão dos enfermos, ouvia a festa, mas não podia participar da festa, porque a sua deficiência o limitava ao tanque de Betesda. E é sobre isso que eu quero falar com você. As pessoas que estão limitadas, elas não conseguem viver o Evangelho em sua plenitude, elas não conseguem viver a vontade de Deus em sua plenitude. Elas ouvem, mas elas não conseguem ser participativos, elas se envolvem, mas não conseguem ter comprometimento, faz parte dos departamentos, toca, canta, prega, fala, fica na porta ou fica no banco, mas não consegue ser inserido no corpo, não consegue fazer parte do corpo por conta de alguma limitação. Essas pessoas estavam limitadas àquele ambiente, eles não poderiam sair dali. O único ambiente permitido para eles dentro de Jerusalém era aquele ambiente. E quem sabe você está numa redoma, você está dentro de um limite que a sua deficiência lhe colocou. Você até tenta, você até imagina, você ouve, mas você não consegue sair, porque você está limitado a esse condicionamento moral, espiritual que você vê. Isso é complexo. Isso é complexo. Porque muitas vezes a nossa realidade não condiz com aquilo que muitas vezes pregamos, cantamos, oferecemos a Deus, e há uma distância enorme entre essa realidade que vivemos e entre aquilo que oferecemos a Deus.
E esse homem estava ali há 38 anos. 38 anos. Quantas festas? Pelo menos 3 principais festas aconteciam em Jerusalém, dentre tantas outras. Mas esse homem, por muito tempo, ouviu barulho de festa. Mas ele entendia que enquanto ele não fosse curado, não só ele, mas como toda aquela multidão que estava ali, enquanto eles não fossem restaurados, o que eles poderiam usufruir era só de barulho e de nada mais. E havia uma expectativa dentro daquela redoma, daquele ambiente. A expectativa era de que talvez descesse um anjo ali, movimentasse as águas, e quem chegasse primeiro ali fosse curado. E esse homem, ele até traz essa queixa para Jesus. Estava ali um homem, 38 anos, versículo 5. Você achava enfermo. E Jesus, o vendo, este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus observou. Jesus fez uma leitura muito precisa de todos que estavam ali. E o que chamou a atenção de Jesus foi o tempo que esse homem estava ali, 38 anos. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele faz uma leitura da nossa vida. Uma leitura muito precisa, porque Ele é Deus. O salmista diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Pensa, Ele vai em um lugar aonde psicólogo não vai, terapeuta não vai, psiquiatra não vai. Se Ele é a palavra, e nós acreditamos nisso, e se ela é espada de 2 fios, aonde Jesus vai, é aonde nenhuma palavra humana consegue ir. Ele é apto para ir à divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. É lá que Jesus vai. E Jesus nos conhece do avesso. E Jesus fez uma leitura da vida daquele homem, 38 anos. Há quanto tempo, meu irmão, há quanto tempo, minha irmã, você está nessa condição apenas de participar pelaquilo que você ouve? Você não consegue viver, você não consegue sentir, você não consegue extrair para a sua vida. É apenas audição, é apenas aquilo que está diante dos seus olhos, é apenas o saber de longe, mas você não consegue estar inserido dentro disso por conta de uma deficiência moral. Mas Jesus está aqui nessa noite, assim como Ele foi ao encontro daquele homem, Ele vai ao nosso encontro nessa noite. E aí, Jesus, no meio daquilo, daquela situação, 38 anos, Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta que Jesus faz? Você quer ficar são? Ora, irmãos, a maior expectativa daquele homem era ser curado. Não tinha outra expectativa dele, não tinha outra. A expectativa dele estava voltada para o tanque. Jesus vai alinhar isso com o milagre que Ele faz, não só dele, mas de toda aquela multidão. Porque eu acredito, irmãos, que depois que Jesus fez esse milagre, embora a Bíblia não dê detalhes sobre isso, mas só um tonto para continuar ali, sabendo que Jesus agora cura, sabendo que Jesus agora muda a situação com apenas o poder da sua palavra. Ora, só um tonto para ficar lá mesmo. Com certeza esvaziou o ambiente. Todo mundo falou: opa, peraí, vou largar esse tanque aqui, eu vou ficar aqui no tanque fazendo o quê? Eu vou atrás desse homem. Se ele com a palavra fez o que ele fez na vida desse que 38 anos está aqui, olha, ele pode fazer isso por mim também. Sabe, meus irmãos, Jesus não está limitado a fazer uma obra na vida de um só, não, mas na vida de todos. O problema é a nossa disposição. Às vezes a gente entra em questionamento com Jesus a respeito daquilo que está acontecendo na vida do outro. Mas você está tendo disposição como o outro está tendo? Você está tendo disposição como o outro faz? Qual é a tua disposição em relação ao reino de Deus? Eu não tenho oportunidade. Você procura se fazer presente nos trabalhos da igreja? Esses dias
alguém questionou, porque eu estou dando oportunidade para o Antônio. O Antônio está aqui terça, está aqui quinta, do lado da cruz, está junto comigo comendo sal. Aí tem gente que some da igreja, e aí não tem como, irmãos. A matéria-prima, para ela ser usada, ela tem que estar presente. Se você quer ser usado por Deus, esteja presente. A sua ausência, você não é Jesus. Você ficar ausente e abandonar o barco, claro que Jesus não quer isso, mas Ele tem outro para pôr no seu lugar. A gente não somos insubstituíveis. Não. Tenha um coração humilde e entenda isso. E aí, Jesus faz uma pergunta para ele aí o camarada entra com uns argumentos para Jesus. Ele entra com uns argumentos que não foi o que Jesus perguntou para ele. Vamos ver o que ele fala para Jesus. Versículo 6 diz: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Jesus faz a pergunta. Aí vamos ver a resposta dele. Versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Foi essa a pergunta que Jesus fez? Eu disse aqui uma vez e volto a dizer: quando Jesus nos faz uma pergunta, Ele não quer resposta, Ele quer gerar em nós uma reflexão, porque a resposta Ele já tem, Ele já conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Quando Jesus faz uma pergunta para você, Ele quer gerar em você uma reflexão. Imagine se Jesus apresenta aqui para você, para mim hoje, fisicamente. Jesus aparece para você e Ele faz uma pergunta para você: o que você quer? Qual seria a sua resposta para Jesus? O que você diria para Ele? Tem a ver com você ou tem a ver com o outro? Às vezes você pode dizer assim: ah, Senhor, o que eu queria era que o Senhor salvasse o meu filho que está perdido. Mas às vezes a gente está perdido também, e a gente pede a salvação de alguns que a gente precisa ser salvo. Então, quando Jesus fazer uma pergunta para você, reflita, pensa, analise, para que você dê a resposta certa, porque isso vai gerar uma memória em você. Aquilo que você responde para Jesus gera uma memória em você. O enfermo respondeu para Jesus: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Não tem ninguém, Senhor. Ninguém se compadece da minha dor, ninguém se compadece da minha situação. Sabe, meus irmãos, se você cair nessa armadilha de você ficar procurando nas pessoas aquilo que você vai encontrar só em Jesus, você vai continuar sofrendo. Às vezes você está buscando no homem aquilo que está em Jesus. Você está apelando aos homens aquilo que só Jesus tem. Você está dentro de uma busca frenética, olhando para o homem, e quando eu digo homem, mulher, filho, qualquer um ser humano, aquilo que só está em Jesus. Eu não tenho homem algum, não tem ninguém para me ajudar. E às vezes a gente cria uma rotina na nossa vida de autocomiseração. A gente se vicia na autocomiseração. A gente toma posse da autocomiseração para a nossa vida e fica: não tem ninguém liga para mim, ninguém me dá um bom dia, ninguém manda mensagem para mim, ninguém liga para mim, eu estou aqui largado, eu estou aqui jogado, e a gente fica nessa autocomiseração na vida, e aí, se questionando, e Jesus, Ele está pronto para resolver o teu problema, Ele está pronto para resolver o teu caos, para pôr um fim nessa situação. Mas até quando eu e você vai ficar olhando para homem? Até quando eu e você vamos fixar os nossos olhos em homens, em coisas, em situações?
anjo desce e eu fico aqui, eu até tento me arrastar até lá, mas quando eu chego perto, alguém chega no meu lugar. Pensa, que frustração. E isso por 38 anos. Oi, Deus. Que vida de miséria. Que vida difícil. O camarada está rendido àquela situação. Limitado. Ouvindo festa, mas não consegue ser participativo. Porque a sua deficiência lhe impede. E a gente vive uma vida, às vezes não 38 anos, mas quem sabe você já está 10, 15, 20, ou até mais de 38, não sei. Só ouvindo as pessoas vivendo uma vida de festa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de adoração, e você não consegue chegar nesse nível, porque alguma enfermidade na sua alma lhe impede de você viver essa realidade. Mas o sangue de Jesus tem poder para pagar os nossos pecados. Seja o que foi que você fez no seu passado, ou em qualquer situação da sua vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E aí então, não tem ninguém. Ninguém. Às vezes você diz até assim, nem meu cônjuge, nem meus filhos. É claro, porque você está buscando neles o que só Jesus tem. Paulo disse assim, Efésios 5,18, se eu não estou enganado, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. O versículo é: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deixa eu olhar. 5,14? Alguma coisa. Uma orientação do apóstolo Paulo. Levanta-te. Quem achou aí? 5,14. 5,14? Olha aí. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Tem muitas coisas que estão ocultas, sem entendimento na nossa vida, coisas que precisam de luz. De luz. Quando tem luz, a gente vê a cor. Quando tem luz, a gente decifra o problema. Quando tem luz, a gente tem uma percepção muito melhor. Então, levanta-te dentre os mortos. Está todo mundo morto lá? Lá em casa está todo mundo numa falência espiritual. Seja você, levanta você dentre os mortos. Está todo mundo morto na igreja. Levanta você dentre os mortos. Está todo mundo lá no serviço. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Muitas coisas Jesus quer mostrar para você. Está vendo, filha? Você achava que era amarelo, mas é verde, porque a luz te trouxe essa informação. Está vendo, filha? Você achava que era azul, mas é cinza. Quando tem luz, a gente percebe as coisas de uma melhor forma. Por isso que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Levanta-te dentre os mortos, faça por Cristo, por você, em Cristo, aquilo que você nunca fez. As mesmas medidas nos levará aos mesmos resultados, mas basta uma mudança. Quando você decide mudar, Deus, Ele promove mudanças na sua vida. Quando você decide mudar, Deus promove mudança na sua vida. Aleluia. Aí o texto continua, nós já vamos finalizar. Glória a Deus. Versículo 8. Jesus dá uma ordem. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. É o primeiro texto, ou se não me engano tem 2 ou 3 textos que Jesus ele decide fazer algo sem depender da fé alheia. Ele decide e ponto final. Esse texto não demonstra que esse homem desconta uma fé,
Mas Jesus, ele decide fazer aquele milagre. Jesus não questiona ele a respeito de fé. Jesus faz uma pergunta e o seu coração estava tão extraviado dentro daquela situação, daquele contexto que ele estava vivendo, que a resposta dele não foi o que Jesus nem deu atenção para aquilo que ele falou, nem deu trela para ele. Mas o ato de compaixão de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo ele, 38 anos que estava naquela situação, o estado de compaixão de Jesus entra em alerta aqui. E Jesus vai manifestar o seu poder pela sua compaixão. Eu vejo Deus manifestando o poder dele nessa sua situação por compaixão. Talvez você tenha até dificuldade de acreditar em algumas coisas. E eu não quero endossar aqui incredulidade, a questão não é essa. Mas às vezes a gente está tão mergulhado no problema, na situação, a gente está tão envolvido na crise, que nos falta essa fé. Mas aí entra o estado de compaixão de Jesus. E quando Jesus decide agir por compaixão, não tem morto que não venha a ser ressuscitado, como o filho da viúva de Naim. Ele teve compaixão daquela mulher, foi até o encontro do defunto que estava no esquife, toca no esquife, o menino ressuscita e ele entrega o morto vivo para o menino, para a mãe agora. Então entenda uma coisa, eu vejo Jesus agindo por compaixão nessa noite, por compaixão, e mudando a tua situação. Creia nisso, em nome de Jesus. O texto continua. E logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Aquele homem toma a sua cama, vai embora. E eu acho interessante que depois Jesus vai encontrar esse homem aonde? Aonde, irmãos? Ele vai encontrar esse homem na festa. Jesus dá uma orientação para ele. Vou achar aqui o versículo. Jesus dá uma orientação para ele tomar cuidado para que não sucedesse algo pior. Deixa eu achar um versículo que eu tinha marcado aqui. Se alguém achar, me passa aqui. Depois Jesus encontrou no templo isso, 14, e disse-lhe: eis que estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha só, Jesus disse para ele, entre linhas aqui, Jesus está dizendo que o que levou ele àquela situação foi algum comportamento dele, alguma atitude. E Jesus está dizendo para ele novamente: olha, toma cuidado. Toma cuidado para que não suceda com você algo pior do que isso. O que é que pode ser pior para alguém ficar 38 anos paralítico em cima de uma cama? Irmãos, eu acredito que aqui agora é só o inferno que Jesus está falando. Coisa pior aqui é isso. Não tem outra coisa pior do que essa, humanamente falando, não. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que as nossas deficiências sejam curadas nessa noite, para que não nos suceda coisa pior. Porque uma coisa é você sofrer consequência aqui na terra, outra coisa é sofrer consequência na eternidade. Então, se a gente tem problemas para ser resolvidos, vamos resolver enquanto estamos aqui. Vamos ter uma vida disciplinada em Cristo Jesus aqui, vamos buscá-lo aqui, porque depois dessa vida, o apóstolo Paulo diz que ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, não tem mais o que fazer.
Será que você está disposto a isso? A mudar de vida? Porque a mudança acontece não porque alguém decide mudar por você, mas quando você decide mudar. Agora esse homem não está ouvindo mais festa, ele está sendo participativo da festa. Lembra? 38 anos ouvindo. Jesus encontrou ele no templo, onde ele não podia ir, estava limitado por conta da sua enfermidade. Mas Jesus curou, Jesus restaurou e ele foi para o templo. Sabe, você percebe que uma pessoa está sadia quando ela está no templo. Ele está doente, está na onde? Está no tanque de Betesda. Está curado, está onde? No templo. Você vê um crente ausente da igreja, você pode ter certeza que ele está em algum tanque de Betesda por aí, esperando o movimento, atrás de movimento, buscando o movimento. Mas não. Quando a gente é curado por Jesus, a gente vem para o templo. Amém, Jesus, aleluia. Some da igreja não, crente. Some da igreja não. Isso fala muito sobre a tua vida espiritual. Sei que algumas situações aqui é questão de trabalho, mas se não for trabalho, esteja aqui, não seja como Ananias e Safira. Não use desculpa para você não estar no templo. Não use desculpa para você deixar de fazer aquilo que tem que ser feito para Deus, em plenitude, completo. Amém, meus irmãos? Amém. Quem está curado vem para onde? O templo. É isso. Jesus quer te encontrar aqui. Jesus encontrou ele aonde? No templo. Coisa mais clara do que isso, irmãos. O problema é que você quer que Jesus que ele te encontre lá, sem você fazer esforço nenhum. Não, Jesus já morreu para salvar você. Agora, no demais, você tem que sacrificar sim, tem que pagar o preço. Às vezes eu vi um pastor na internet falando que crente não paga preço porque Jesus já pagou. Eu queria ter a fé que ele tem. Mas não, Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Comunhão com ele tem um preço a ser pago. Até Jesus pagou esse preço. Ele saía para orar, se isolava da multidão, orava constantemente. Isso demonstra que quanto nós somos dependentes também do nosso Deus. Curve sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus. Quantas vezes nós estamos limitados, Senhor, por uma questão moral, por uma questão ética, espiritual, algo que aconteceu, e nós apenas conseguimos nos envolvermos com um tanque de Betesda. Não conseguimos chegar ao templo, não conseguimos chegar à tua presença, porque as enfermidades na nossa alma, moralmente, têm nos impedido disso. Mas nessa noite a tua palavra foi tão cirúrgica, Senhor, que ela encontre, Senhor, espaço nos nossos corações para nos trazer uma mudança por completo, para que as nossas deficiências não venham mais nos limitar a um pensamento, a um conceito, a um lugar, a uma situação. Não, Senhor, queremos estar livres. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, sereis livres. Nos livra, Senhor, desse tanque que nos prende, dessas ideias que colocaram na nossa cabeça, desses pensamentos alheios. Liberta, Senhor, liberta nessa noite. Ó Deus, faz por nós aquilo que nenhum homem pode fazer. Faz por nós aquilo que a esposa não pode fazer, que o marido não faz, que os filhos não fazem. Faz por nós aquilo que os pais não conseguem fazer. Tu és o Deus, e em Ti nós encontramos suficiência para todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.